Fala, gurizada, tudo jóia? Hoje vamos para mais um vídeo técnico aqui no canal. E hoje a conversa é sobre um assunto que atormenta bastante gente ainda e que cada vez mais tem se tornado um problema significativo nas nossas lavouras, tanto no Brasil ou até mesmo aqui nos Estados Unidos, que é a tal da buva. Essa aí tem incomodado muita gente e com razão, porque se a gente tiver uma população alta de buva na nossa lavoura, isso acaba resultando em queda de produtividade considerável, sem contar na dor de cabeça. Só quem já teve uma área suja com daninha e foi tentar fazer colheita sabe do que eu estou falando. É máquina que embucha, é velocidade de colheita que reduz, é consumo de combustível que aumenta, acaba virando um compilado de problema na lavoura. Eu vou deixar umas imagens aqui com vocês de uma lavoura que eu vi hoje aqui nos Estados Unidos de trigo, está pronta para ser colhida. Vocês vão ver a situação que estava. Essa lavoura é uma lavoura de beira de BR que está infectada com buva, como vocês podem ver nas imagens. E é difícil a gente colocar a culpa em alguém ou em alguma coisa para a lavoura ter ficado nessa situação. Especialmente nessa região que eu estou aqui dos Estados Unidos agora, região de Oklahoma City. Aqui no estado de Oklahoma a gente tem baixo índice pluviométrico, se considerar com o que a gente tem na minha região no Brasil, até no centro-oeste. E a, a, a safra é mais curta, por assim dizer. A gente tem menos time de entrada para fazer controle, tanto de daninha ou de qualquer outra que seja o problema da lavoura. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração quando está falando de buva é que a buva, fisiologicamente falando, ela depende de luz para emergir. Precisa ter contato da luz solar na semente para com que faça com que essa semente emerja, para que ela nasça. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente já começa a pensar nos pontos que precisam ser levados em consideração para fazer controle da buva. A gente não pode pensar simplesmente no controle químico, uma porque é caro de se fazer e outra que muitas vezes acaba sendo ineficiente. Tem regiões do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, até na minha região, em que o 2,4-D já não tem efeito tão significativo sobre o controle de buva. Ao invés de ter um controle de 100% na lavoura, 95%, a gente estava vendo 60, 70, 50 nas áreas com maior problema de resistência ou de tolerância. Isso acaba sendo um problema, porque quando a gente faz a aplicação do 2,4-D na lavoura, tem planta remanescente que não morre, que não é controlada, essa planta vai se reproduzir e, por consequência, as sementes dela vão se espalhar na lavoura e todas essas vão ser tolerantes ou resistentes. Isso acaba sendo um problema porque vai chegar uma hora que a lavoura vai estar como essa aí da imagem que vocês viram. E aí o problema é um pouco maior. Então, quando a gente pensa em controle de buva, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é, cara, se consegue, se é possível, faz um controle cultural que a gente chama, que seria o uso de planta de cobertura para cobrir esse solo, tampar essa semente da buva e evitar o contato da luz com a semente, por consequência, evitar a emergência dessas plantas daninhas. Cara, se fizer isso, já vai ser já vai ser uma grande vantagem que a gente vai ter. Porque aquelas plantas remanescentes que nascerem, porque ficou uma partezinha ali que pegou luz, que não cobriu direito, alguma coisa assim, uma mancha, é muito mais fácil de fazer o controle dessas plantas daninhas. A gente vai ter menos plantas, o recobrimento quando faz a aplicação de um produto químico, alguma coisa do tipo, é facilitado, é melhor. O segundo ponto, quando a gente está pensando em fazer controle de planta daninha, e aqui a gente está falando da buva, vamos lembrar de fazer a rotação de princípio ativo. Se está usando 2,4-D, muda, tenta fazer um triclopir, tenta fazer um dicamba, tenta fazer um sequencial com 2,4-D e glufosinato, que aí a gente rotaciona os princípios ativos. Se por via
por via de algum azar aí na tua propriedade, acaba sobrando alguma buva depois da aplicação do 2,4-D, faz o sequencial com o glufosinato, que vai conseguir dar uma estancada boa nessas buvas que sobraram, fazendo uma eliminação, se não total, muito próxima disso. Faz o uso de um outro auxínico, tipo um triclopir, já vai ser alguma coisa interessante de se fazer, ou até mesmo de camba. Só que aí tem que ter um cuidado maior na hora das aplicações, pela volatilidade do dicamba e tal. Mas fazendo um manejo depois do inverno, na primavera, antes de fazer o plantio do soja, antes de fazer o plantio do milho, em muitas regiões é alguma coisa que encaixa muito bem. O que a gente tem que evitar, gurizada, é de deixar a lavoura chegar numa situação dessa aqui que vocês viram na imagem. Depois que está numa situação daquela ali, aí, cara, tudo que tem de problema começa a aparecer, porque como tem uma população alta de buva, começa a dar efeito guarda-chuva, que pode parecer pouco para muita gente, mas faz uma diferença muito grande na hora de fazer o controle de daninho. Para quem não sabe, o efeito guarda-chuva é que tem uma planta grande estabelecida e por baixo vai ter planta menor que está vindo, emergindo. Essa planta grande acaba servindo de guarda-chuva. Ela cobre essas plantas menores que estão por baixo, então o agroquímico, o veneno que a gente aplica, pega na grande em cima e não pega nada nas de baixo, as que estão pequenas. Essa grande, por consequência, ela vai sofrer o controle, mas essas pequenas que estão vindo por baixo vão acabar emergindo. E o problema é que depois que a gente faz o plantio de uma soja, por exemplo, essas pequenas que foram feitas, que acabaram sendo remanescentes, vão sair para fora, vão reproduzir e na safra seguinte vai ter problema de um número de planta daninha maior do que aquele que a gente tinha. Então, cara, toma cuidado na hora de fazer o controle da buva. Outro ponto muito importante que eu quase esqueci de comentar com vocês, que é a questão de timing. Geralmente, na nossa região lá do sul, na região do Paraná, Mato Grosso do Sul, e até algumas partes do Mato Grosso que eu conheço, a buva ela começa a emergir no final de julho, agosto, nesse período ali antes da gente fazer o plantio de soja e de milho. Quando a buva está pequena, estamos falando aí de 4, 5 centímetros, isso aqui um pouco mais do que isso, é a hora de fazer a entrada com produto químico. Se a gente pegar e postergar muito, cara, é difícil de fazer controle depois que a planta está estabelecida. Não tem 2,4-D que pegue, não tem glufosinato que pegue, é difícil. E por mais que a gente ache alguma coisa para fazer controle, vai ser caro, porque vai depender de mistura, vai depender de uma dose mais alta. É complicado. Então, timing de aplicação, fazer a aplicação enquanto as plantas estão pequenas, ajuda muito. Vocês não têm ideia de a quantia de raiz, a quantia de parte subterrânea que uma buva tem depois que ela atinge 30, 40 centímetros para cima da terra. Pelo menos uns 1,5 m, 1,5 m por aí ela vai ter de estrutura embaixo da terra. Então, para a gente conseguir ter produto para controlar tudo isso aí é difícil. Por isso que a gente precisa fazer a aplicação quando ela está pequena. Só fazendo uma analogia, imagine uma planta que está pequena, desse tamanho assim, 3, 4, 5 centímetros, 6 centímetros por aí. Se a gente faz uma cobertura, uma aplicação bem feita e recobre bem essa planta, tem uma aplicação bem feita e uma cobertura com produto boa, imagina qual que é a porcentagem ou qual que é a quantidade de produto que vai ter circulando dentro dessa planta pequena, se a gente comparar com uma planta adulta. A quantidade de produto é muito mais significativa para essa planta pequena do que seria para uma planta grande. Então, por isso que fazendo uma aplicação enquanto as plantas são menores, acaba sendo favorável para o controle. A concentração de produto dentro daquela planta menor é maior do que numa planta adulta. É mais difícil dessa planta pequena conseguir isolar esse princípio, ou dela conseguir expelir, ou dela conseguir fazer algum outro processo metabólico para inibir a ação daquele ingrediente ativo.
Então, fazendo a aplicação enquanto a gente tem buva pequena é uma boa alternativa, é uma boa solução para controle. Só recapitulando então toda a nossa conversa. Vamos tentar organizar numa ordem cronológica. Primeiro passo, a buva ela depende de luz para emergir. Então, tendo uma cobertura vegetal, a gente já vai reduzir a população muito. As plantas remanescentes que ficarem, que sobrarem dessa planta de cobertura, que vierem a emergir, a gente tem que fazer a aplicação enquanto elas estão pequenas, para que tenha uma efetividade maior de controle. E o terceiro ponto, fazer a rotação de princípio, para que se a gente tiver alguma planta remanescente, a gente conseguir fazer controle nessa terceira etapa. Isso aqui é trabalho para 2 anos, começando com planta de cobertura. No mesmo ano a gente faz esse primeiro controle, consegue fazer uma rotação ou um sequencial no mesmo ano para acabar com essa primeira leva de buva, e no ano seguinte a gente vai ter uma população muito menor, que quem sabe a gente nem precisa entrar com controle químico, porque só a planta de cobertura vai ser suficiente para suprimir toda a carga de buva que poderia emergir na lavoura. Então, essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Tchau!